E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Peter e nossa aula de hoje é uma resolução de exercícios da prova da EAR de 2020. É uma prova bem extensa, então peço atenção, né, ao assistir essa aula. Qualquer dúvida assistam de novo, dê um like lá nesse vídeo e inscreva-se no canal Paradoxo da Física. Então, boa aula! É usual utilizar o parâmetro sensação térmica para definir a temperatura percebida pelas pessoas. A exposição da pele ao vento é uma das variáveis que compõem esse parâmetro. Se durante essa exposição a camada de ar em contato com a pele é constantemente renovada por outra, com uma temperatura menor do que a pele, pode-se afirmar corretamente que. Então, olha, a primeira coisa é uma questão de troca de calor. A troca de calor ocorre de forma espontânea do corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. E aqui no finalzinho ele já dá uma dica. Ó. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Ó, a camada de ar em contato com a pele ela é renovada por outra com uma temperatura menor do que a pele. Ou seja, a pele vai ter uma temperatura maior. Então a troca de calor vai ser nesse sentido, da pele para a camada de ar. Porque a pele tem uma temperatura maior, e a troca de calor ocorre de forma espontânea do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, a mais correta seria a alternativa C, a troca constante de calor da pele para a camada de ar. Então, alternativa C. Agora uma questão de lançamento oblíquo misturado com movimento uniformemente variado. O jogador de basquete lança manualmente de uma altura h uma bola com uma velocidade de módulo igual a v0 e com um ângulo em relação à horizontal igual a θ, conforme o desenho. No mesmo instante, o jogador sai do repouso e inicia um movimento horizontal retilíneo uniformemente variado até a posição final xf, conforme o desenho. Então aqui a gente tem o desenho, o movimento da bola e aqui pontilhado o movimento da pessoa correndo. Considere que durante todo o deslocamento a bola não sofre nenhum tipo de atrito e que nesse local atua uma gravidade de módulo igual a g. A aceleração horizontal necessária que o jogador deve ter para alcançar a bola quando a mesma retorna à altura de lançamento h com a qual iniciou é corretamente expressa por. Então vamos lá. Ele lança a bola está caindo aqui, ele tem que pegar essa bola aqui. Então ele lança e começa a correr. Chega aqui, pega a bola. Como que vai fazer isso? Qual que é a aceleração que ele deve ter para conseguir pegar essa bola? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer em lançamento oblíquo, mesmo que não utilize tudo, é decompor a velocidade inicial. Decompor em eixo x e eixo y. Então, a velocidade inicial do eixo x é igual à velocidade inicial vezes o cosseno desse ângulo θ. Do mesmo modo, a velocidade inicial no eixo y é a velocidade inicial vezes o seno do ângulo θ. Uma maneira de memorizar é que essa velocidade aqui, ó, o ângulo está encostando nessa velocidade do eixo x. Se ele encosta nessa velocidade do eixo x, é como se estivesse coçando. Então, por isso, cosseno. O ângulo está longe da velocidade do eixo y. Então, ele está acenando lá para o eixo y. Então, no eixo y é seno. É uma maneira bem humorada, né, de guardar essa forma. Então, vamos lá. Esse xf é como se fosse o alcance. Então, como que eu calculo o alcance em lançamento oblíquo? O alcance é dado pela velocidade, aqui velocidade horizontal, vezes o tempo. Né? Essa velocidade horizontal é o Vx. Lembrando que em lançamento oblíquo, o Vx é igual ao Vox, porque no eixo horizontal eu tenho um movimento uniforme. Logo, a velocidade se mantém constante no eixo horizontal. Então, Vox é igual ao Vx. Então já tenho o Vox aqui, que é VO vezes o cosseno do ângulo.
eu posso falar que Vx é igual a VO vezes o cosseno do ângulo. Posso substituir esse Vx aqui. Então, no lugar do Vx que está aqui na fórmula do alcance, eu coloco VO vezes o cosseno do ângulo θ. Logo, o alcance é VO vezes o cosseno do ângulo θ vezes o tempo. Esse tempo é o tempo para subir e descer, é o tempo total do movimento da bola. Posso isolar esse tempo. Então, o tempo é igual ao alcance dividido por VO vezes o cosseno do ângulo θ. Então, eu achei aqui o tempo, né, de movimento da bola. Agora vamos à pessoa que está correndo aqui. Posso usar sorvetão, é movimento uniformemente variado, posso usar o sorvetão. S é igual a SO mais VO vezes T, mais AT ao quadrado dividido por 2. A posição inicial dessa pessoa eu posso considerar como zero e a velocidade inicial zero, está partindo do repouso. Então fica que S é igual a AT ao quadrado dividido por 2. Posso substituir esse S pelo XF, porque toda essa distância percorrida acaba sendo igual ao alcance. Então, vou colocar XF. Logo, XF é igual a vezes T ao quadrado dividido por 2. Posso multiplicar cruzado, que minha intenção aqui é isolar esse tempo. Então, A vezes T ao quadrado é igual a 2 vezes o XF. T ao quadrado é igual a 2 vezes o XF dividido pela aceleração. Logo, o tempo é igual a raiz quadrada de 2xf dividido pela aceleração. Posso igualar esse tempo aqui com esse tempo aqui, porque a pessoa tem que chegar no mesmo tempo que a bola chegar aqui. Então, vou igualar esses tempos. Então, xf sobre VO cosseno do ângulo θ é igual a raiz quadrada de 2xf sobre A. Só que para tirar essa raiz quadrada, eu tenho que levar os dois membros ao quadrado. Então, vou elevar esse primeiro membro ao quadrado e esse segundo membro ao quadrado. Porque elevando esse segundo membro ao quadrado, eu posso cortar esse 2 com o índice da raiz quadrada. Então, fica xf ao quadrado sobre VO ao quadrado do cosseno do ângulo θ ao quadrado, que é igual a 2xf sobre A. Posso cortar um xf daqui com xf daqui. Multiplicando cruzado, fica A vezes xf, que é igual a 2 vezes VO ao quadrado vezes o cosseno do ângulo θ ao quadrado. Vou isolar a aceleração. A aceleração é igual a 2 vezes VO ao quadrado vezes o cosseno do ângulo θ ao quadrado dividido por xf, ou seja, dividido pelo alcance. Então, alternativa D. Uma questão mais complicada, né? Mexe tanto com lançamento oblíquo quanto com movimento uniformemente variado, e ela é literal, né? Só com letras. Número 75, né? Questão 75. Um professor cronometra o tempo ts que um objeto considerado um ponto material, lançado a partir do solo, verticalmente para cima e com uma velocidade inicial, leva para realizar um deslocamento ΔXS até atingir a altura máxima. Em seguida, o professor mede em relação à altura máxima o deslocamento de ida, né, que é o ΔXD. Esse delta vem para cá, mas é ΔXD, ocorrido em um intervalo de tempo igual a 1/4 de TS, cronometrado inicialmente. A razão ΔXS por ΔXD é igual a, considere que o módulo da gravidade constante, que durante todo o movimento do objeto não há nenhum tipo de atrito. Então aqui é deslocamento ΔXS, o delta teria que ter ficado aqui, e aqui o deslocamento ΔXD. Eu quero a razão de ΔXS por ΔXD. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos considerar a subida. Na subida, né, em lançamento vertical para cima, eu tenho que V é igual a VO menos GTS. TS é o tempo de subida, menos que eu estou contra a gravidade. Na altura máxima, eu posso falar que minha velocidade é nula. Então, zero é igual a VO menos GTS. Logo, VO é igual a GTS. Então, já achei minha velocidade inicial aqui na subida. Usando a fórmula lá do sorvetão, só que adaptada para lançamento vertical para cima, posso falar que x é igual a xo mais VOT menos GT ao quadrado dividido por 2. Passando xo para o primeiro membro, eu vou ter x menos xo, que é ΔX. Então, ΔXS
que é o da subida, é igual ao VO vezes o TS menos GT ao quadrado dividido por 2. Então essa é a fórmula do ΔXS, né, lá para a subida. Só que eu já tenho quanto que vale o VO. O VO ele vale GTS. Então eu posso substituir. Então ΔXS é igual a GTS vezes o TS menos GTS ao quadrado dividido por 2. Então fica GTS ao quadrado menos GTS ao quadrado dividido por 2, que dá GTS ao quadrado dividido por 2. Então este é o ΔX da subida. E agora na descida. Ele fala que na descida, o tempo de descida é 1/4 do tempo de subida. Então vamos lá. Na descida, de novo no sorvetão, só que agora com mais aqui antes da gravidade, está descendo. X é igual a XO mais VOT mais GT ao quadrado dividido por 2. X menos XO é ΔX. Então ΔX da descida é igual a VO vezes TD mais GTD ao quadrado dividido por 2. Lembrando que na hora que ele vai começar a descer, para começar a descer ele tem que estar parado. Então a velocidade inicial é 0. Então 0 vezes TD dá 0. Então fica ΔXD, que é igual a GTD ao quadrado dividido por 2. Só que eu tenho quanto que vale o TD. O TD é 1/4 de TS. Então eu posso substituir esse TD por 1/4 de TS. Então fica G vezes 1/4 de TS ao quadrado dividido por 2. 1/4 ao quadrado é 1/16. Eu passei lá para frente, 1/16. G TS ao quadrado dividido por 2. Posso multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Fica GTS ao quadrado dividido por 32. 2 vezes 16, 32. Então, encontrei o ΔXD, né, o da descida. Então, eu tenho o da subida e o da descida. Eu quero a razão do ΔXS pelo ΔXD. Então, é ΔXS dividido por ΔXD. Então, GTS ao quadrado dividido por 2, dividido por GTS ao quadrado dividido por 32. Posso cortar. Divisão de fração, numerador vezes o inverso do denominador. Então é meio vezes 32 dividido por 1. 32 vezes 1, 32. 2 vezes 1, 2. Então fica 32 dividido por 2, que me dá 16. Alternativa D. Questão 76. Um caminhão utilizado no abastecimento de aviões recebe em seu reservatório a quantidade exata de combustível, medida em quilogramas, necessária para um avião realizar um voo. Essa quantidade de combustível, logo após ser colocado no reservatório do caminhão, tem exatamente o mesmo volume do reservatório do avião. Até chegar ao avião, o combustível dentro do reservatório do caminhão sofre uma dilatação volumétrica, sem transbordar. Não percebendo a dilatação, o responsável realiza o abastecimento apenas se preocupando em preencher todo o volume do reservatório do avião. Podemos afirmar corretamente que... Aí temos as alternativas aqui, né? Letra A, a densidade do combustível com a dilatação não se altera. Letra B, a quantidade de combustível em quilogramas colocado no avião é maior. Letra C, o avião conseguirá completar o voo. Letra D, a quantidade de combustível em quilogramas é menor. Então vamos à resolução. Primeira coisa, teve uma dilatação volumétrica em que não transbordou o líquido. Eu posso falar que dilatação volumétrica é igual ao volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, né, que é o gama, vezes a variação de temperatura. Para esse volume que ter variado, ter aumentado, a temperatura aumentou. Se o volume aumenta, ele varia aqui aumentando, eu posso falar que a densidade diminui, porque densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. Então é só imaginar isso, o volume aumentou, a densidade diminuiu, tá? Só que o volume ali, teoricamente, tem que se manter constante. Por que tem que se manter constante? Porque o reservatório não vai caber mais, não vai aumentar tanto assim. Ele tem um valor fixo para colocar de combustível que cabe nesse reservatório. Então, se o volume se mantiver constante, que a densidade tende a diminuir, a massa tem que diminuir, porque densidade e massa são grandezas diretamente proporcionais. Então, se a densidade diminui, a massa tem que diminuir. Então,
alternativa é aquela em que a massa tende a diminuir, alternativa D. Então, de novo, o que aconteceu? Para o volume supostamente ter aumentado, ter uma variação do volume, que a temperatura aumentou. Só que se o volume tende a aumentar, a densidade tem que diminuir, que são grandezas inversamente proporcionais. Só que se eu for imaginar, o volume desse reservatório não pode aumentar tanto assim, porque o reservatório é um reservatório, de certa forma, fixo. Então ele cabe uma certa quantidade de combustível. Então, se o volume tem que se manter constante, a densidade tende a diminuir, a massa tem que diminuir, porque massa e densidade são grandezas diretamente proporcionais. Então, a alternativa D, a massa tende a diminuir. Questão 77. Dentro de um recipiente, encontra-se uma vasilha flutuando sobre um líquido em repouso. No fundo dessa vasilha há um objeto maciço, homogêneo e com densidade maior que a do líquido. Olhando essa cena, um professor se imagina retirando um objeto da vasilha e abandonando-o sobre a superfície do líquido. O professor esboça 4 desenhos, A, B, C e D, que representam o objeto no fundo da vasilha, que é a posição A, e 3 posições, B, C e D, do objeto durante seu deslocamento até o fundo do recipiente. O professor propositadamente não se preocupa em desenhar corretamente o nível do líquido. Em seguida, ele mostra esses desenhos aos seus alunos e pergunta a eles em qual das posições, A, B, C ou D, o volume do líquido deslocado pelo objeto é maior. Entre as alternativas, assinale aquela que indica a resposta correta à pergunta do professor. Então, a gente tem esses 4 desenhos aqui. Vamos lá. Primeiro, no enunciado, ele fala que a densidade do objeto é maior do que a densidade do líquido. Então, isso aqui a gente tem que guardar. Então, analisando C e D. Vamos analisar esse C e D aqui primeiro. Tanto C quanto D, as esferas estão lá embaixo. Elas já afundadas, estão submersas. Então, nos dois, o volume de líquido que é deslocado é igual ao volume da esfera. Então, o volume deslocado vai ser igual dos dois, tanto do C quanto do D. Se é igual ao volume deslocado do C com o volume deslocado do D, eu teria, de certa forma, 2 respostas, a letra C e a letra D. Isso não pode. Então, eu já posso descartar a alternativa C e a alternativa D. Porque nas duas tem o mesmo volume deslocado, que é o volume da esfera. Então, eu já descarto a alternativa C e a alternativa D. Vamos agora analisar a alternativa B, que é esse desenho aqui. Ele está praticamente na metade submersa, metade aqui em cima. Eu posso falar que o volume deslocado é praticamente a metade do volume da bolinha. Então aqui o volume deslocado na alternativa B é a metade do volume da bolinha. Vamos analisar então agora a A. Na A aqui, eu posso chegar lá na parte de empuxo. Eu posso falar que para o sistema em equilíbrio, o empuxo, que é a força do fluido, o fluido exerce no objeto que é verticalmente para cima, é igual a força-peso, que é verticalmente para baixo. Então, o empuxo é igual a força-peso. O que é empuxo? É a densidade do líquido vezes o volume deslocado pelo líquido vezes a gravidade. E o que é peso? Peso é massa vezes gravidade. Aqui, esse peso é o peso do objeto. E como que eu posso mudar esse peso do objeto? Olha, eu posso mudar, por exemplo, essa massa usando essa relação aqui. Densidade do corpo é a massa do corpo sobre seu volume. E multiplicando cruzado, eu tenho que a massa do corpo é a densidade dele vezes o seu volume. Então, no lugar dessa massa aqui, eu posso substituir isso aqui. Então, foi isso que foi feito. Densidade do líquido, que já estava, volume deslocado pelo líquido, que é igual a densidade do corpo vezes o volume do corpo. Vou isolar esse volume deslocado. Então, o volume deslocado, aqui nessa alternativa D, é igual à alternativa A, né? O volume deslocado nessa alternativa A é igual à densidade do corpo vezes o volume do corpo dividido pela densidade do líquido. Só que lá no início do exercício, foi falado que a densidade do corpo ela é maior que a densidade do líquido.
Então agora vamos analisar isso aqui matematicamente. Se a densidade do corpo é maior do que a densidade do líquido, eu vou ter um resultado aqui maior do que 1, porque o numerador vai ser maior do que o denominador. Então eu posso chegar à conclusão que o volume deslocado é igual ao volume do corpo, mais um tanto da porcentagem desse volume do corpo, do volume do objeto. Então, nesse caso, nessa alternativa A, eu posso falar que o volume deslocado é igual ao volume do total dessa esfera, desse corpo, mais uma porcentagem desse volume. Porque aqui nessa razão, aqui nessa divisão, eu sei que vai dar um número maior do que 1. Então, alternativa A, nesse caso aqui eu vou deslocar mais, porque na B a gente já viu que ele pode deslocar praticamente a metade, e na C e D eles deslocam a mesma coisa, ou seja, a esfera toda, né, o volume ocupado pela esfera. Aqui vai deslocar o volume ocupado pela esfera, mais um pouco, mais uma porcentagem desse volume da esfera. Então, alternativa A, questão de hidrostática. Questão 78. Em um recente trabalho, os pesquisadores de uma instituição concluíram que 500 ml do total de água pura utilizada durante o processo de fabricação de um copo plástico são perdidos devido à mudança de estado líquido para o estado de vapor a 100 graus Celsius. Em termos de energia, essa quantidade de água pura perdida equivale em calorias a... Temos os dados. Considere, primeiro, que a água pura antes de entrar no processo de fabricação está a 25 graus Celsius, o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius, e o calor latente de vaporização da água é 540 calorias por grama, que a densidade da água pura é de 1 grama por centímetro cúbico. Então eu quero a quantidade de calor perdida. Tá? Isso considerando que estava no líquido a 25 graus Celsius e vai chegar a vapor a 100 graus Celsius. Ou seja, vai chegar na vaporização. Então vamos lá. Primeira coisa, transformação. Eu tenho o valor em mililitros, tenho que passar ele para litros. Para depois passar para decímetros cúbicos, para depois passar para centímetros cúbicos. Porque a densidade ele deu em gramas por centímetro cúbico. Então, olha, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Eu estou aqui no mililitro, eu vou voltar 3 casas. Eu vou para centilitro, para decilitro e para litro. Cada casa que eu volto, eu divido por 10. Então, como são 3 casas, eu vou dividir por 1000. Então, 500 mililitros dividido por 1000, 0,5 litros. Então, primeira transformação concluída. Agora, eu sei que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, se 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, 0,5 litros é igual a 0,5 decímetros cúbicos. Então, agora eu vou transformar de decímetros cúbicos para centímetros cúbicos. Quando eu ando para a direita, eu multiplico. Como está o cubo aqui, cada casa que eu ando, eu multiplico por 1000. Como é só uma, só vou multiplicar por 1000. 0,5 decímetros cúbicos vezes 1000, 500 centímetros cúbicos. Ou seja, 500 mililitros é igual a 500 centímetros cúbicos. Fizemos a transformação, podemos agora usar essa relação aqui. Ó, densidade é igual a massa sobre volume. Então, outro exercício que usa essa relação. A densidade é 1 grama por centímetro cúbico. A massa eu não tenho e o volume é 500 centímetros cúbicos. Multiplicando cruzado, tenho que a massa equivale a 500 gramas. Agora eu estou no líquido, com uma temperatura de 25 graus Celsius. Eu quero chegar no vapor, a 100 graus Celsius. Então eu vou ter uma vaporização aqui, né? Lembrando que a vaporização pode ser evaporação, ebulição e calefação, né? Na evaporação é aquele processo mais lento, né? Na ebulição, aquele processo controlado, eu sei que a 100 graus sofre ebulição a nível do mar, uma pressão de 1 atmosfera, e a calefação, aquele processo instantâneo, né, rápido. Então, eu vou chegar aqui na vaporização a 100 graus. Então, primeiro, como eu estou com uma temperatura de 25 graus, ela vai variar, chegar até 100, eu posso usar essa equação aqui do calor sensível. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. A massa é de 500 gramas. Calor específico é 1. A variação de temperatura é 100, que é a temperatura final,
menos a inicial, que é 25. Então fica 75 vezes 500, 37.500 calorias. Então essa é a quantidade de calor aqui no calor sensível, para chegar até a vaporização. A vaporização é feita com temperatura constante. Se ela é feita com temperatura constante, eu vou usar essa fórmula aqui do calor latente, que diz que a quantidade de calor é massa vezes o calor latente de vaporização. A massa é 500, e o calor latente de vaporização é 540. Então 500 vezes 540, 270.000 calorias. Logo, a quantidade de calor total é só somar 37.500 mais 270.000, que me dá 307.500 calorias. Alternativa D. Então, uma questão aí de calorimetria. Questão 79. O sistema representado na figura a seguir tem-se dois corpos A e B, sendo que o corpo A tem massa igual a 10 kg e o sistema está em equilíbrio estático. Esse sistema é composto por cordas ideais, massas desprezíveis e inextensíveis, ou seja, não vai arrebentar. Além disso, na corda 2, tem-se uma tração de intensidade igual a 300 newtons. Admitindo a aceleração da gravidade no local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine, respectivamente, em quilogramas, a massa do corpo B, que é a massa desse corpo B aqui, e em newtons o valor da intensidade da tração na corda 4, que prende o corpo B ao corpo A. Então, ele quer a massa do corpo B e a tração aqui nessa corda 4. Então, vamos lá. Primeira coisa a se resolver aqui, essa tração nesse fio. Posso decompor essa tração entre a tração do eixo Y e tração do eixo X, ou seja, o T2Y e o T2X. Então, primeiramente, o T2Y. T2Y é igual a T2 seno do ângulo θ. T2Y é igual ao T2, que é a tração no fio 2, que ele me deu, que é 300, vezes o seno desse ângulo, que é o seno de 30. O seno de 30 é meio. Meio vezes 300, 150 newtons. Então, eu já sei que essa força T2Y, que está verticalmente para cima, vale 150 newtons. Tá? Não vou precisar encontrar o T2x, porque ele vai se equiparar ao valor da tensão na corda 1. Eu não vou precisar dele, eu só quero mexer aqui com o eixo vertical. Eu quero só a massa de B e o peso. A tração na corda 4. Então, só aqui no eixo Y mesmo que eu vou ficar. Eu sei que eu tenho T2Y aqui para cima. Para manter o equilíbrio, esse valor de T2Y tem que ser igual à tração na corda 3. Aí eu consigo manter esse equilíbrio. Então eu posso falar, até aqui, que o T2Y tem que ser igual ao T3, para que eu tenha esse equilíbrio. Então eu já sei que o T3 também vale 150 newtons. Analisando aqui, na corda 3 eu tenho o T3, tenho o peso do corpo do objeto A, né, vertical para baixo. No fio 4, aqui na corda 4, eu tenho a tração, que sempre aparece aos pares, né, o T4 para cima e o T4 para baixo. E tenho o peso do B, que puxa o corpo B para baixo. Então, o que a gente pode fazer aqui? Como a gente tem a massa do objeto A, a gente pode achar o seu peso. Peso é massa vezes a gravidade. A massa do A é 10, a gravidade é 10. O peso desse objeto aqui vale 100 newtons. Né? Analisando esse sistema de forças aqui, eu posso falar que o T3, que é a força que está puxando para cima, esse aqui, ele é igual a essas duas forças que puxam para baixo, porque aí eu tenho equilíbrio. Então, o T3 é igual ao PA mais o T4. T3 é 50, o peso do A é 100, eu consigo achar a tração no fio 4, na corda 4. Então, 150 menos 100, tenho que a tração no 4 é de 50 newtons. Então, uma alternativa, né, eu já respondi. Eu sei que o T4, o que vale é 50 newtons. Só que se eu pegar agora a configuração aqui de baixo, eu sei que o T4 tem que ser igual à força-peso do B para que eu tenha equilíbrio. Então, o T4 é igual ao peso do B. O peso do B é 50. Peso na massa vezes a gravidade. Então, 50 é igual a massa do B vezes o 10. Massa do B é 50 dividido por 10. Massa do B é igual a 5 kg. Então, eu achei a massa do objeto B, que é 5 kg,
e a tração no fio 4, que é de 50 newtons. Alternativa C. Agora 80, questão 80. Uma amostra de um gás ideal sofre a transformação termodinâmica do estado A para o estado B, representada no gráfico pressão em função de temperatura, representada a seguir. Entre as alternativas, assinale aquela que melhor representa o gráfico de pressão em função de volume, correspondente à transformação termodinâmica de A para B. Então vamos lá. Primeira coisa, lei dos gases ideais. Pressão vezes volume sobre a temperatura é igual a pressão vezes volume sobre a temperatura, né? Tanto inicial que igual ao final. No gráfico que eu tenho no enunciado, é um gráfico de pressão-volume com uma função crescente, né? Gráfico de pressão-temperatura, desculpa. Gráfico de pressão-temperatura com essa reta aqui crescente. O gráfico de pressão-temperatura com essa reta crescente é o gráfico de uma transformação isovolumétrica, porque aumentando a pressão ou aumentando a temperatura, aumenta a pressão. Ou aumentando a pressão, aumenta a temperatura. Então, aumentando a pressão, tende a aumentar a temperatura, o volume se mantendo constante. Então, posso suportar os volumes. Chega nessa relação aqui, ó, de transformação isovolumétrica. PA sobre TA é igual a PB sobre TB. Então, se é uma transformação isovolumétrica, o volume é constante, né? Então, o volume só é constante na alternativa C e na D. Então, a A e a B eu já elimino. Então, ou é a alternativa C ou é a alternativa D. Por que é a alternativa C? Porque é só na C que ele vai de A para B. Na D ele vai do B para o A, e não é isso que está acontecendo. Está acontecendo que vai do A para o B. Então, a alternativa C. Então, uma questão relativamente fácil de gases, né? Ele te deu um gráfico de pressão-temperatura, função crescente. Você já analisa por esse gráfico, que é um gráfico de transformação isovolumétrica, né, isocórica ou isométrica, que obedece essa fórmula aqui, que fala que com o aumento de temperatura aumenta a pressão. Tem que saber que vai do processo A até o B. E por ser uma transformação isovolumétrica, o volume é constante. Então, alternativa C. Questão 81. Uma empresa europeia realiza voos com o objetivo de simular a ausência de gravidade para uma pessoa que está dentro do avião. Um voo típico dessa simulação está representado a seguir. O avião atinge uma determinada altitude, ponto A, e a partir dela aumenta sua velocidade sobre uma aceleração de 2 vezes o módulo da gravidade. Próximo a atingir aqui, ao ponto B, o avião diminui o módulo da força produzida pelo motor, até se igualar à resistência do ar, e a partir do ponto B, inicia um lançamento oblíquo até D. Então, a partir desse ponto aqui até o ponto D, tem um lançamento oblíquo. Uma vez que a pessoa não está presa a nenhuma parte do avião, e também realiza um lançamento oblíquo com a mesma velocidade inicial do avião a partir de B, pode-se afirmar corretamente que o módulo da força normal do piso do avião contra a força peso da pessoa no trecho de B a D é... Aí temos alternativas igual a zero, igual a força peso que atua na pessoa, maior que a força peso que atua na pessoa, ou menor que a força peso que atua na pessoa. Então vamos à resolução. Então, de B até D eu tenho um lançamento oblíquo. Então primeiro vamos analisar de B até C. Então de B até C eu tenho a força aqui, ó, do avião na pessoa, força normal, vertical para cima, e a força peso que é vertical para baixo. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, resultante das forças é igual ao produto da massa pela aceleração, né? Como está subindo, eu posso falar que a normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. O peso é massa vezes gravidade, né? E a aceleração é da gravidade, que é g. Como está subindo, menos g. Então fica normal, que é igual a menos mg, mais mg, porque esse menos mg eu passo para o segundo membro invertendo o sinal. Menos mg mais mg, a normal aqui na subida é igual a zero. Então, se eu não tenho normal, é como se tivesse imponderabilidade, né? A pessoa tende a subir, flutuar, né? Tem ausência de gravidade. E de C a TD? De C a TD está descendo. Tem a mesma configuração, normal, peso, segundo a lei de Newton, resultante das forças é igual ao produto da massa pela aceleração.
Como ele desce, é peso menos normal, que é igual a massa vezes a aceleração. O peso é massa vezes gravidade, menos a normal, que é igual a massa vezes a gravidade. Que no lugar da aceleração, eu coloco a aceleração da gravidade. Positiva porque está descendo. Então, olha, menos a normal é igual a mg menos mg, porque isso aqui eu passo para o segundo membro invertendo o sinal. mg menos mg é zero. Logo, a normal aqui também é zero. Então, de B até D, eu não tenho normal, ela vale zero. Então, a alternativa A, normal, tem um valor de zero. Questão 82. Um ponto material está sujeito simultaneamente à ação de duas forças perpendiculares de intensidades F1 e F2, como mostrado na figura a seguir. O ângulo θ tem valor igual a 30 graus e a força F1 tem intensidade igual a 7 newtons. Portanto, a força resultante Fr tem intensidade em newtons igual a... E foi dado esse desenho aqui, ó. Tem a força resultante, que eu quero encontrar o valor, o F1 e o F2. Então vamos lá. Eu sei que seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Pegando esse desenho aqui, eu sei que nesse pontilhado aqui vertical é a mesma coisa que o F1, e esse pontilhado aqui na horizontal é a mesma coisa que o F2. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Aqui o ângulo reto e aqui o ângulo θ. O seno desse ângulo é o cateto oposto a esse ângulo, que é o F1. Esse é o seno de 30? Sim. Então é o F1 dividido pela hipotenusa. A hipotenusa seria o Fr. O F1 ele me falou que vale 7 newtons. O Fr eu não sei. E o ângulo é 30. Seno de 30 é meio. Então meio é igual a 7 sobre Fr. Multiplicando cruzado, a força resultante vale 14 newtons. Alternativa C. Uma questão relativamente tranquila, né? Questão 83. A densidade é uma grandeza física que varia com a mudança da temperatura e da pressão, sendo que nos sólidos e nos líquidos essa variação é muito pequena, enquanto que nos gases é maior. No Sistema Internacional de Unidades, na USI, a densidade é dada em quilogramas por metro cúbico, porém é muito comum o uso de gramas por centímetros cúbicos. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela no qual está corretamente descrito o valor de 1 gramas por centímetro cúbico expresso em unidades do Sistema Internacional, que seria o quilograma por metro cúbico. Então vamos lá. Primeiramente, eu tenho quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Eu estou aqui no grama, né, que eu quero passar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Então eu estou aqui no grama. De grama para quilograma, eu volto 3 casas. Cada casa que eu volto, eu divido por 10. Então eu vou dividir por 1000, né? Por 10, 10, 10, vou dividir por 1000. 1 dividido por 1000, 0,001 quilogramas. Então aqui tenho 0,001 quilogramas. E de centímetros cúbicos para metros cúbicos, o que eu tenho que fazer? Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Eu estou aqui em centímetros cúbicos. Quero passar para metros cúbicos, então eu volto 2 casas. Cada casa que eu volto eu divido por 1000. Como são 2, vou dividir por 1.000.000. Tá? De novo, eu divido por 1000 cada casa, porque está o cubo aqui em cima. Então são 3 zeros. Então eu vou dividir por 1.000.000, porque são 2 vezes que eu volto. Então, 1 dividido por 1.000.000, 0,00001 metros cúbicos. Esse 0,001 quilogramas é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 3. Esse 0,00001 metro cúbico é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 6. Divisão de potência de 10. Conserva a base 10 e subtrai os expoentes. Então, menos 3 menos 6. Fica menos 3 mais 6, que dá 3. 10 ao cubo equivale a 1000. Então, para transformar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, é só multiplicar por 1000. Então, alternativa D. Questão 84.
Um corpo de massa igual a 80 kg, após sair do repouso, percorre uma pista retilínea e horizontal até colidir a 108 km por hora com um anteparo que está parado. Qual o valor em metros da altura que este corpo deveria ser abandonado em queda livre para que, ao atingir o solo, tenha o mesmo valor da energia mecânica do corpo ao colidir com o anteparo? Adote gravidade igual a 10, né? Isso é uma gravidade igual a 10. Então vamos lá. O que a gente pode resolver aqui? O que a gente pode fazer aqui? Primeiro, a velocidade está em km por hora. Eu vou passar para metros por segundo. Então eu vou dividir por 3,6. 108 por 3,6, 30 metros por segundo. Então, olha, primeiro o carrinho está em movimento horizontal, uma velocidade de 30 metros por segundo. Eu posso já encontrar a energia cinética. Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Massa é 80, velocidade é 30, né, ao quadrado, dividido por 2. 30 ao quadrado é 900. Então, 80 vezes 900 dividido por 2. É a mesma coisa que 40 vezes 900, que é 36 mil joules. Então, essa é a energia cinética. Como eu sei que a energia mecânica é a soma da energia cinética mais as potenciais, que no caso são potencial gravitacional e elástica, que nesse caso eu não tenho potencial gravitacional nem elástica, eu posso falar que a energia mecânica aqui é igual a energia cinética. Tá? Então, a energia mecânica nesse ponto é igual a energia cinética, que é 36 mil joules. Agora, o caminhão, né, o objeto, ele vai cair. E essa energia aqui é que eu vou pegar, que eu achei aqui, 36 mil, né, que eu vou usar. Então, como ele está caindo, eu suponho ele lá em cima, inicialmente em repouso, eu sei que a energia mecânica que vai ter ali é de 36 mil. E essa energia mecânica equivale somente à energia potencial gravitacional, porque ele tem a altura, ele está parado ainda. Então, nesse caso, a energia mecânica é igual à energia potencial gravitacional, que é massa, gravidade e altura. Então, 36 mil é igual a massa, que é 80, gravidade, que é 10, vezes a altura. Então, fica 36 mil dividido por 800, que me dá uma altura de 45 metros. A altura é a alternativa B, altura de 45 metros. Questão 85. Um raio de luz monocromático incide segundo o ângulo de 60 graus com a normal, numa lâmina de faces paralelas que está imersa no ar e sobre uma mesa, conforme a figura. Sabe-se que o índice de refração do ar vale 1, e que o raio de luz, após refratar na primeira face da lâmina, reflete na segunda face, de tal forma que o raio refletido forma com esta face um ângulo de 60 graus. Assinale, dentre as alternativas a seguir, aquela que apresenta o valor do índice de refração do material do qual a lâmina é constituída. Então vamos lá. Temos o desenho aqui. Temos o raio de incidência e a normal. O ângulo de incidência é de 60 graus. Esse raio ele penetra na lâmina. Aqui a gente tem o raio de refração, que acaba incidindo aqui, sofrendo a reflexão, né? E aqui a gente tem 60 graus. Eu posso falar que esse ângulo daqui até aqui, né, se eu dividir ele por 2, eu tenho um ângulo de incidência e um ângulo de reflexão. Por que dividir por 2? Eu coloco uma normal aqui no centro, né, desse ângulo. Se aqui é 60, aqui do outro lado também é 60. Porque o ângulo daqui, esses dois ângulos aqui são iguais. Então, esse aqui é 60 e esse aqui é 60. E eu posso também chegar a outra conclusão. Desse pontilhado até aqui eu tenho 90 graus. 90 menos 60, 30. Então, esse ângulo aqui é 30. Né? Aqui eu tenho, de acordo com a matemática, ângulos alternos internos. Esse 60 com esse 60. Então, esse aqui eu tenho 60, aqui eu tenho 60. Tá? Se eu tenho 60 aqui, do pontilhado até aqui eu tenho 90 graus, 90 menos 60, 30 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, de refração equivale a 30 graus. Então, eu vou usar a lei de Snell-Descartes. Índice de refração do primeiro meio vezes o seno do ângulo de incidência
igual ao índice de refração do segundo meio vezes o seno do ângulo de refração. O primeiro meio aqui é o ar, então o índice de refração do ar é 1. Então 1 vezes o seno de 60 é igual ao índice de refração da lâmina, que é o segundo meio, vezes o seno do ângulo de refração que a gente viu aqui, que é 30 graus. Então, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. 1 vezes raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, que é igual ao índice de refração do meio B, vezes o seno de 30, que é meio. Corto 2 com 2, o índice de refração da lâmina é igual a raiz de 3, alternativa B. Questão 86. Alguns turistas italianos marcaram um jantar em um restaurante de pequena cidade interior. O gerente do estabelecimento, querendo agradar aos visitantes, solicitou que na parede do jardim fosse colocada uma bandeira da Itália. O gerente esqueceu que no local no qual o símbolo do país seria colocado, existe apenas uma única fonte de iluminação, uma lâmpada que fornece somente uma luz monocromática verde. A bandeira da Itália apresenta da esquerda para a direita uma sequência de 3 faixas com as cores verde, branca e vermelha. Assinale a alternativa que mostra quais as cores das 3 faixas que seriam vistas pelos turistas na mesma sequência. Então, olha, nesse local que foi colocada a bandeira, eu tenho uma lâmpada monocromática verde. Então está incidindo aqui luz verde. Verde em um corpo verde, reflete verde. Então a primeira faixa que eles vão ver aqui é de cor verde. O branco ele reflete todas as cores. Então o verde incidindo no branco volta verde. Agora verde com qualquer outra cor menos o branco e o verde dá preto. Porque aí vai ter absorção aqui desses raios de luz. Então verde no vermelho vai aparecer o preto, que seria a ausência de cor. Então verde, verde e preto, alternativa D. Questão de óptica, né, de cores, questão muito tranquila. Questão 87, capacitores. Determine o valor em microfarad da capacitância equivalente entre os pontos A e B da associação de capacitores abaixo. Então tem essa associação, observando que a capacitância vale 30 microfarads. Então, olha, tem esse ponto A e o ponto B, os capacitores. O que eu posso fazer? Daqui até aqui eu não tenho nenhum capacitor, nenhuma resistência. Então eu posso falar que esse ponto A ele pode estar sendo representado aqui nesse ponto. Como aqui também não tem nada, eu posso colocar esse ponto A também aqui. E o B? Daqui até aqui não tem nenhuma resistência, nenhuma capacitância. Então eu posso colocar esse ponto B aqui. Se eu for olhar aqui embaixo, não tem também nada, posso transferir aquele ponto B para cá. Então, redesenhando esse circuito, o que eu vou ter? Vou até mudar a cor da canetinha aqui para ficar mais fácil a visualização. Então, olha, desse A até este B, eu tenho um capacitor. Então, de A até B, eu tenho este primeiro capacitor. Aqui, desse B até este A, eu tenho outro capacitor. Então, de A até B, eu tenho outro capacitor. E desse A até esse B, eu tenho outro capacitor. Então, de A até B, eu tenho outro capacitor. Então, eu posso afirmar que essas 3 capacitores estão em paralelo. Capacitância equivalente em paralelo é só somar. Então, capacitância equivalente é C mais C mais C. É 3C. O C vale 30. 3 vezes 30, 90 microfarads. Alternativa D. Questão 88. Um aluno deseja projetar uma imagem reduzida de um objeto no anteparo colocado a uma distância de 30 centímetros da lente. O objeto está colocado sobre o eixo principal e uma distância de 60 centímetros da lente. Para o experimento, o aluno dispõe de 4 lentes, A, B, C e D, sendo que todas respeitam a condição de nitidez de Gauss e foram dispostas em uma prateleira onde são informadas suas características, conforme apresentadas na tabela a seguir. Então, lente A e a B são convergentes, né? Só que a distância focal da A é 20 centímetros, da B 40. E a C e a D são lentes divergentes, com foco de 20 centímetros e 40 centímetros. De acordo com as necessidades do experimento, qual das 4 lentes o aluno deve usar? Então, primeira coisa que a gente tem que ficar atento, a imagem vai ser projetada num anteparo. Só posso projetar imagens
em um anteparo se a imagem for real. A imagem só poderá ser real se a lente for convergente, porque lente divergente só fornece imagem virtual. Então só pode ser ou alternativa A ou alternativa B, porque somente imagens reais podem ser projetadas em anteparos. Então agora eu posso usar a equação de Gauss. 1 sobre distância focal igual a 1 sobre a distância do objeto até a lente, mais 1 sobre a distância da imagem até a lente. A distância do objeto até a lente é 60, e da imagem até a lente é 30. Então 1 sobre f é igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre 30. Posso tirar o mínimo múltiplo comum do segundo membro. O mínimo de 60 e 30 é 60. Então 60 dividido por 60 dá 1 vezes 1, 1. 60 dividido por 30 dá 2 vezes 1, 2. Então 1 sobre f é igual a 3 sobre 60. Multiplicando cruzado, 3f é igual a 60. 60 dividido por 3 igual a 20 centímetros. Então, o meu foco aqui, minha distância focal é de 20 centímetros para uma lente convergente. Então, alternativa A. Questão 89. No sistema mostrado na figura a seguir, a polia e os fios são ideais, massas desprezíveis e o fio inextensível, e não deve ser considerado nenhuma forma de atrito. Sabendo-se que os corpos A e B têm massas respectivamente iguais a 4 e 2 kg, e que o corpo A desce verticalmente a uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, qual que é o valor do ângulo θ, que o plano inclinado forma com a horizontal? Adote a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Então eu quero o valor deste ângulo θ. Então vamos lá. Vamos ao sistema de forças aqui. Eu tenho o peso do A, a tração nesse fio, o mesmo fio tem outra tração, né? Aparece aqui aos pares, sentidos opostos, uma tração aqui, uma aqui, e que eu tenho o PX, né? Porque é um plano inclinado, então tem uma força-peso no eixo X puxando o bloco B para baixo, tentando puxar ele para baixo, né? Que a força-peso do B estaria para cá. Ela é decomposta em PX e PY, né? Não vou precisar do PY, porque normalmente eu só uso o PY quando tem atrito. Porque o PY seria igual à força normal e força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal, né? Então aqui, como ele fala que não tem atrito, a gente não vai precisar encontrar esse PY. Então vamos lá. Peso do A é a massa vezes a gravidade. Massa é 4, gravidade é 10, peso 40 newtons. Vamos encontrar o peso do B também. O peso do B é massa vezes gravidade. 2 vezes 10, 20 newtons. Então já tem os dois pesos, o do A e o do B. Ele fala que o corpo A desce. Se o A desce, o B sobe. Então, segunda lei de Newton, resultante das forças é igual ao produto da massa pela aceleração. Então, se o A desce, peso do A menos a tração é igual a massa do A vezes a aceleração. Por que peso do A menos tração e não tração menos o peso do A? Porque se ele desce, o peso é maior que a tração. Então, o peso do A menos tração é massa vezes aceleração. Se o A desce, o B sobe. Então, tração menos o peso do X igual a massa do B vezes a aceleração. Vou somar essas duas fórmulas. Menos tração com mais tração posso cortar. Sobrou que o peso do A menos o peso do X é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. O peso do A é 40 menos o px que eu não tenho é igual ao somatório das massas, que é 4 mais 2 vezes 5. Então 40 menos px é igual a 6 vezes 5. 40 menos px é igual a 30. Passo 40 para o segundo membro, fica negativo. Então fica 30 menos 40. Então menos px é igual a menos 10. Menos com menos, px é igual a 10 newtons. Tendo px, posso encontrar o ângulo. Px é igual ao peso vezes o seno do ângulo θ. Px é 10, o peso é 20. Né? O peso do B é 20, que eu estou mexendo com B aqui no plano inclinado. Seno do ângulo θ. Seno do ângulo θ é 10 dividido por 20, que é meio. Que ângulo cujo seno é meio? O ângulo de 30 graus. Seno de 30 não é meio? Então eu achei 30 graus. Vou passar para radianos, porque não tem resposta de 30 graus lá. Mas tem algumas respostas em radianos. Então, π radianos equivale a 180 graus. Quantos radianos que eu vou ter em 30 graus? Multiplicando cruzado, x igual a 30 π radianos dividido por 180.
Posso simplificar por 30 dá 1, por 30 dá 6. Logo, 30 graus equivalem a π sobre 6 radianos. Alternativa D. Questão 90. As bicicletas elétricas estão cada vez mais comuns nas cidades brasileiras. Suponha que uma bicicleta elétrica de massa igual a 30 kg, sendo conduzida por um ciclista de massa igual a 70 kg, consiga, partindo do repouso, atingir a velocidade de 72 km por hora em 10 segundos. Considere que o ciclista não usou sua força muscular e a variação da velocidade se deve apenas ao trabalho realizado pelo motor elétrico. Dentre as alternativas abaixo, qual o menor valor de potência média em watts que o motor elétrico dessa bicicleta deve fornecer para que esses valores sejam possíveis? Então vamos lá. O que a gente pode fazer? Transformar km por hora para metros por segundo. Então eu divido por 3,6. Logo, 20 metros por segundo. Eu posso tentar encontrar o trabalho, porque no enunciado ele já dá esse gancho. Vamos voltar no enunciado. A variação da velocidade se deve apenas ao trabalho realizado pelo motor elétrico. Não sei se vocês se recordam, mas trabalho é variação, tanto de energia cinética, quanto de energia potencial gravitacional, quanto de energia potencial elástica. Como ele está falando de velocidade, eu sei que eu tenho energia cinética. Então eu posso falar que o trabalho é a variação dessa energia cinética, que é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, mv ao quadrado dividido por 2, menos mvo ao quadrado dividido por 2. A massa é 100, velocidade é 20 ao quadrado dividido por 2. A velocidade inicial era 0, que estava em repouso inicialmente. Fez todo esse segundo membro, vira 0. Né? Que 0 vezes qualquer número dá 0. 20 ao quadrado, 400. Então fica 100 vezes 400 dividido por 2. 40.000 dividido por 2, o trabalho é de 20.000 joules. Agora, a potência é a razão do trabalho pelo tempo. Então, é 20.000 dividido por 10. Logo, a potência é igual a 2.000 watts. Alternativa C. Questão 91. Sobre uma bancada de um laboratório foram dispostos um condutor retilíneo R e 3 espiras condutoras circulares, A, B e C, conforme a disposição mostrada na figura a seguir. Considere que, primeiro, não há contato elétrico entre a espira B e o condutor R. Todas as espiras estão tangentes à linha tracejada. O condutor retilíneo está perpendicular à linha tracejada e também sobre o centro da espira B. 2. Foram omitidas no desenho as fontes geradoras das correntes elétricas. E 3. Adotou-se o sentido convencional da corrente elétrica. 4. As correntes elétricas nas bobinas têm a mesma intensidade e no condutor retilíneo tem a intensidade IR. 5. O condutor retilíneo e as espiras são considerados ideais, coplanares e de espessuras desprezíveis. Nas condições geométricas citadas acima, sem alterar os sentidos das correntes elétricas indicadas na figura, e considerando somente as regiões no centro das espiras, se for ajustada somente a intensidade da corrente em R, em uma determinada relação de IR dividido por I, será possível o campo magnético gerado por IR anular o campo gerado. Aí tá, espira A, espira B, espira C e A e C. Eu quero anular o campo elétrico, né, em alguma espira. Então, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, observar a regra da mão direita. Né? Então, olha, se eu segurar, por exemplo, essa espira aqui pela minha mão, com a minha mão direita, o polegar ele está no sentido da corrente. Então, eu seguro a espira aqui em cima, por exemplo. O polegar está indo para cá. Os meus outros 4 dedos eles entram aqui fora para sair aqui dentro. Então, aqui fora eu tenho X, né, que é o campo magnético entrando. Aqui dentro eu tenho o campo magnético saindo. Isso nas 3 espiras, porque o sentido das correntes são iguais. Então, se eu seguro essa espira com a mão direita, o meu polegar está aqui em cima, no sentido da corrente, sentido anti-horário. Os meus 4 dedos entram aqui fora para sair aqui dentro. Aqui é a mesma coisa, os meus 4 dedos entram aqui fora, aqui tudo, para sair aqui dentro.
Então essa é a configuração que eu tenho utilizando a regra da mão direita para as espiras, tá? Agora eu vou utilizar a regra da mão direita para o fio condutor, esse R, tá? Estou segurando esse fio condutor com a minha mão direita, o polegar para cima, porque a corrente está para cima. Os meus 4 dedos entram aqui na direita, em toda a direita, e saem aqui na esquerda, né? Então agora eu tenho que analisar no centro das espiras. Quando os sentidos forem opostos, eu vou poder cancelar o campo magnético, se eles tiverem o mesmo valor em módulo. Se eles forem iguais, é somar, então não tem jeito de ficar igual a zero. Então nessa A, tanto para o campo magnético proveniente da espira, quanto para o campo magnético proveniente do condutor, estão saindo. Então aqui eu somaria, não teria como chegar a zero. Aqui também, ó, tá saindo, saindo. Aqui tudo bem, tá entrando e saindo. Mas aqui, ó, eu tenho saindo e saindo. Então eu não posso falar que toda espira B no centro, e seu centro, eu vou poder anular o campo magnético. Agora na C não. Na C aqui ela sai e aqui ela entra. Então eu vou poder anular esse campo magnético no centro da espira C. Então alternativa C. Porque na espira C, o campo magnético gerado pela corrente da espira, no centro, está saindo. E o campo magnético gerado por o IR, no centro da espira C, está entrando. Então um cancela o outro, tem um campo magnético resultante nulo no centro da espira C. É a alternativa C. Questão 92. A ionosfera é uma das camadas da atmosfera. O nome foi dado em função de sua principal característica, que é ser composta por gases ionizados. O conhecimento do comportamento e das características da ionosfera é muito importante para as áreas de comunicações, meteorologia e navegação aérea, dentre outras. Para medir a altura da ionosfera, utiliza-se a reflexão de ondas eletromagnéticas nas frequências de até 35 MHz, que são emitidas do solo, refletem nas subcamadas da ionosfera e retornam ao solo. O equipamento utilizado para isso chama-se ionossonda. Um determinado modelo de ionossonda emite ondas na faixa de 3 MHz a 30 MHz, conhecida como faixa de ondas curtas. Das alternativas abaixo, assinale a que indica corretamente o valor do comprimento de onda referente à frequência que esteja mais próxima da frequência central da faixa de ondas curtas, que corresponde à média aritmética simples entre os valores mínimo e máximo de frequência da faixa de ondas curtas. Então já deu uma dica aqui, ó, média aritmética entre os valores mínimo e máximo da frequência da faixa de ondas curtas. Essa frequência de faixa de ondas curtas vai de 3 MHz a 30 MHz. Considere a velocidade de propagação das ondas de rádio igual à velocidade de propagação da luz no vácuo, que é 300 mil km por segundo. 300 mil km por segundo é a mesma coisa, se eu passar para metros por segundo, 300 milhões de metros por segundo, que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Agora eu vou achar a média aritmética da frequência lá da parte de ondas curtas, que é de 3 MHz, mega vale 10 a sexta, então 3 vezes 10 a sexta, mais 30 MHz, que é 30 vezes 10 a sexta. Então dá 33 vezes 10 a sexta dividido por 2, que é 16,5 vezes 10 elevado a sexta Hz. Agora eu uso a equação fundamental da onda. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes frequência. Velocidade é a velocidade da luz, 3 vezes 10 oitava, que é igual ao comprimento de onda vezes 16,5 vezes 10 elevado a sexta. Logo, o comprimento de onda é 3 vezes 10 oitava dividido por 16,5 vezes 10 elevado a sexta, que dá 0,1818 vezes 10 ao quadrado, que na divisão de base 10 eu conservo a base 10 e subtraio os expoentes. 8 menos 6, 2, né? Multiplicando 100, que é 10 ao quadrado, por 0,1818, aproximadamente 18,18 metros, que chega a um resultado próximo de 20 metros, alternativa B, é um valor aproximado. Então a resposta correta é a alternativa B. Questão 93. Em um laboratório de física foram realizadas 2 experiências com condutores elétricos. Na primeira, mediu-se a resistência elétrica de um condutor cilíndrico C1, constituído de um material metálico ômico de comprimento L e área transversal S.
O valor obtido foi R1. Na segunda, mediu-se a resistência elétrica da associação em paralelo de 4 condutores cilíndricos, C2A, C2B, C2C e C2D, todos constituídos do mesmo material de C1, cada um com o mesmo comprimento L de C1 e cada um com 1/4 da área transversal S de C1. O valor foi R2. Nessas condições, quanto vale a razão R1 por R2? Então vamos lá. Então, primeiramente, para o experimento 1, segunda lei de Ohm, resistência igual a resistividade do material vezes o comprimento sobre a área de seção transversal. Então, isso é resistência 1. Agora, na 2, tem algumas complicações, né? No experimento 2. No experimento 2, foram 4 resistores, né, em paralelos, desses 4 condutores, e a área ele falou que é 1/4 da área que tinha antes, do experimento 1, a área de seção transversal. Então, o que eu posso fazer? Segunda lei de Ohm, resistência igual a resistividade, comprimento sobre a área, sendo que a área agora é 1/4 da anterior, então é A dividido por 4. Posso passar esse 4 multiplicando aqui, fica 4 vezes a resistividade do material vezes o comprimento sobre a área. Então, isso é a resistência de cada condutor aqui no experimento 2. Mas são 4. Então, eu vou achar a resistência equivalente. 1 sobre resistência equivalente é 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R. São 4 R's, né, no denominador. Posso somar e conservar o denominador. Então, somos numeradores. 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4 sobre R. Multiplicando cruzado, tem que a minha resistência equivalente nesse experimento 2 é R dividido por 4. Então, essa resistência equivalente vai ser meu R2. Então, R2 é R dividido por 4, onde o R é 4ρ vezes L dividido pela área, né? Então, no lugar do R, eu coloco 4, ρ vezes L dividido pela área, dividido por 4, que está aqui dividido por 4. Corto esse 4 com esse 4, fica resistência 2 igual a ρ vezes L sobre a área, que é igual a resistência 1. Então, a razão de um pelo outro vai dar 1. Então, a alternativa C. A razão de R1 por R2 ou R2 por R1 vai ter o valor igual a 1. Questão 94. Recentemente, a legislação brasileira passou a determinar que os veículos trafeguem nas estradas com os faróis baixos acesos durante o dia ou uma outra lâmpada própria para isso, chamada luz diurna. Os carros geralmente possuem 2 lâmpadas dos faróis baixos e 2 lâmpadas dos faróis altos. Para obedecer essa legislação, evitar que o usuário esqueça de acender os faróis e para preservar o uso das lâmpadas de farol baixo sem a necessidade da inclusão de lâmpadas extras. Um determinado fabricante de automóveis optou pela seguinte solução descrita a seguir. Os carros dessa marca possuem as lâmpadas de farol alto, com 2 modos diferentes de associação elétrica. No primeiro modo, chamado farol alto, as lâmpadas são ligadas em paralelo entre si e a bateria do carro 12 volts. As lâmpadas são iguais e dissipam a potência, cada uma de 60 watts, dado pode ser importante. Esse modo está representado na figura 1 a seguir. No segundo modo, um sistema automatizado foi feito de tal forma que, ao ligar o carro, se os faróis estiverem desligados, esse sistema associa as 2 lâmpadas de farol alto em série, e essa associação é chamada de modo luz diurna, representado pela figura 2 a seguir. Então, vamos ver as figuras. Figura 1, paralelo, figura 2 em série. Figura 1, farol alto, figura 2, luz diurna ligada. No modo luz diurna, as lâmpadas acendem com brilho menos intenso, porém o suficiente para obedecer à legislação, e não atinge a temperatura do modo farol alto. Sabe-se que a resistência elétrica das lâmpadas é dada pelo filamento de tungstênio, e o mesmo apresenta um aumento do valor da resistência elétrica em função da temperatura atingida. Nesse caso, considere que a resistência elétrica de cada lâmpada no modo luz diurna é igual a 75% da resistência elétrica de cada lâmpada do modo farol alto. Então, olha, a resistência elétrica no modo diurno é 75% da resistência elétrica de cada lâmpada no modo farol alto. Dados também pode ser importante. Considere as lâmpadas como resistores ômicos ao atingir cada patamar de temperatura, ou seja, em cada uma das condições descritas no enunciado.
E com base nisso, assinale a alternativa que indica corretamente o valor de potência elétrica dissipada em watts em cada lâmpada, quando estiver no modo luz diurna. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente pode resolver aqui. Eu tenho a potência de cada lâmpada, né? Inicialmente 60 watts. E tenho a tensão, que é de 12 volts, quando estão em paralelo. Então eu posso achar a resistência dessas lâmpadas aqui, né? Em paralelo a tensão é igual tanto para a lâmpada 1 quanto para a lâmpada 2. Então potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. 60 é igual a 12 ao quadrado dividido por R. 60 é igual a 144 sobre R, multiplicando cruzado, resistência é 144 dividido por 60. Logo, minha resistência vai ser de 2,4 ohms. Então essa é a resistência de cada lâmpada. Ele falou que a resistência no modo diurno é 75% da resistência para farol alto. E para farol alto eu achei aqui que foi 2,4 ohms. Então 75% é 0,75. Então é 0,75 de 2,4. Logo a resistência da luz diurna é 1,8 ohms. Então já tenho que a resistência da luz diurna é 1,8. Agora vamos raciocinar de novo. Só tem essas duas lâmpadas no circuito. São iguais. E é 12 volts para tudo. Se é 12 volts para tudo e são duas lâmpadas iguais, vão 6 para uma lâmpada e 6 para outra lâmpada. Então potência é V ao quadrado dividido pela resistência. A tensão, fazendo para uma lâmpada, é 6. 6 ao quadrado dividido por sua resistência, que é 1,8. Então dá 36 dividido por 1,8. A potência de cada lâmpada, 20 watts. Alternativa B. Questão 95. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo. Em uma orquestra formada por vários instrumentos musicais, é possível que instrumentos diferentes emitam sons com... Então, olha, são vários instrumentos musicais. Quero saber qual alternativa que está incorreta. Completei corretamente a frase, né? Então, o que eu posso colocar aqui? Primeiro, timbre. O que é timbre? É a característica sonora que nos permite distinguir sons de mesma frequência que foram produzidos por fontes sonoras diferentes. Então, olha, eles teriam a mesma frequência. Então, aqui, ó, em uma orquestra formada de vários instrumentos musicais, é possível que instrumentos diferentes emitam sons com mesma frequência, frequências iguais, com timbres iguais? Não, seriam timbres diferentes, tá? Então, a alternativa incorreta já é a primeira, já é a alternativa A, porque o timbre é a característica sonora que nos permite distinguir sons de mesma frequência, mesmo que produzidos por fontes diferentes, fontes sonoras diferentes. Então, a alternativa incorreta é a alternativa A, timbres. Cada uma das figuras 1, 2, 3 e 4 a seguir indica uma espira condutora ideal e o sentido da corrente elétrica induzida na espira. Cada figura indica também um ímã, seus polos N, polo norte, e S, polo sul, e um vetor de deslocamento de aproximação ou afastamento do ímã em relação à espira. Assinale a alternativa que indica as figuras que estão corretas conforme as leis de Faraday e Lenz. Temos as 4 figuras, vamos ter que analisar cada uma. Então vamos lá. Primeira figura. Eu estou aproximando a face norte do ímã. As linhas de indução de campo magnético provenientes do ímã, elas saem do norte para chegar no sul. Então elas estão saindo daqui, estão em vermelho. Se eu aproximo esse ímã da espira, a tendência é aumentar as linhas, né, o fluxo dessas linhas aqui da espira. Pela lei de Lenz, eu tenho que fazer o contrário, né? Eu tenho que gerar uma corrente opondo, né, que se opõe a essas linhas de campo magnético que estão sendo geradas aqui por esse ímã. Então, para opor esse movimento, eu tenho que criar campo magnético aqui, né, na espira que se opõe, né, a esse sentido de aumentar essas linhas de fluxo magnético. Então, olha, está aumentando as linhas de fluxo magnético aqui. Então, para diminuir, eu tenho que gerar linhas de campo que saiam da espira contrárias a essas linhas aqui. Então, por isso que essas linhas estão em azul saindo, para combater essas aqui e diminuir o fluxo de linhas aqui. Pela lei de Lenz, eu tenho que
o sentido da corrente, né, tem que se opor ao campo magnético daqui, tem que fazer o contrário, né, desse campo magnético que está gerando essa corrente. Então, teria que ser o contrário. Para que eu tenha esse campo magnético aqui saindo dessa espira, tem que segurar essa espira assim, ó, pela regra da mão direita, com os 4 dedos entrando aqui fora e saindo no centro da espira. Logo, a corrente elétrica, ela giraria no sentido anti-horário. Ela viria aqui, nesse lado, para baixo. Então, a alternativa 1 está errada. Porque na 1, coloca a corrente elétrica subindo. Ela teria que estar descendo, né? Então, a 1 está errada. Na 2, de novo, o ímã está aqui, né, face norte voltada para a espira, só que agora está se afastando. Então, se o ímã se afasta, a tendência é diminuir as linhas de fluxo magnético aqui na espira. Então, pela lei de Lenz, não tem que fazer o contrário. Então, se vai diminuir, tem que aumentar o fluxo dessas linhas de campo magnético. Então, as linhas, elas têm que entrar na espira, porque as duas, tanto as em vermelho quanto as em azul, no mesmo sentido, eu vou somar e obter um campo magnético maior, mais linhas de fluxo magnético. Então, como eu estou, de novo, vamos voltar ao pensamento, como eu estou afastando esse ímã, as linhas de fluxo magnético aqui tendem a diminuir. Pela lei de Lenz, eu tenho que gerar uma coisa ao contrário. Então, se está diminuindo, eu tenho que colocar as linhas de indução da espira no mesmo sentido dessas linhas de indução do ímã, para eu conseguir aumentar essas linhas aqui de fluxo magnético. O único jeito das linhas de indução do campo magnético entrarem aqui na espira é eu segurar com a minha mão direita assim. Porque segurando assim, os meus dedos vão entrar aqui no meio, onde está entrando o campo magnético. E a corrente vai girar no sentido horário. Então a figura 2 está correta. Figura 2, correta. A 3, eu estou aproximando a face sul do ímã. Na face sul, eu sei que as linhas de indução saem do norte e entram no sul. Então as linhas de indução do campo magnético estão entrando aqui no sul. Como eu estou aproximando, o fluxo de linhas de indução aqui vai aumentar. Pela lei de Lenz, eu tenho que fazer o contrário, então eu tenho que diminuir. Para diminuir, é só lançar linhas de fluxo aqui contrárias a essas provenientes do ímã. Então as linhas teriam que entrar aqui na espira. Para poder entrar, eu tenho que usar a regra da mão direita assim. Com os meus dedos entrando aqui e o polegar indicando para cima. Ou seja, girando no sentido horário. Então essa figura 3 também está correta. Está certinho, ó, corrente para cima, corrente para cima. E na 4? Na 4 eu estou afastando o ímã, a minha face norte, né? Voltada para a espira. As linhas de indução chegam na face norte. Como eu estou afastando, a tendência aqui é diminuir o fluxo magnético, as linhas de fluxo magnético. Pela lei de Lenz, tem que fazer o contrário, então eu teria que aumentar. Para aumentar, as linhas que saem da espira têm que ter o mesmo sentido dessas linhas do ímã, para poder somar. É vetor, grandeza vetorial, então é somar. Para que isso ocorra, minha mão teria que ficar assim. Os meus dedos entrarem aqui fora e saírem dentro da espira. Mas com os meus dedos ficando nessa posição, meu polegar fica para baixo. Então a corrente elétrica giraria no sentido anti-horário, diferentemente do que está exposto na figura, com a corrente girando aqui no sentido horário. Então essa alternativa também está errada. Então as únicas alternativas corretas seriam a figura 2 e a figura 3. Alternativa B. Espero que tenham entendido essa aula. Quem gostou, dá um like lá nesse vídeo, inscreva-se no canal Paradoxo da Física. Lá vocês têm mais vídeos. Tem outro vídeo também, um vídeo da SpaceX, que está aí embaixo, né, de resolução na prova da SpaceX. E até a nossa próxima aula.